Olá, profs! Sejam todas muito bem-vindas a esta videoaula com o tema Como definir a mensalidade para as aulas de balé infantil. Nesta videoaula eu vou te ensinar como que você pode definir a sua mensalidade de balé infantil realizando 3 perguntas para si mesma. Seja para atuação em CI municipal ou CI particular, ou escola de balé infantil contratada, ou prestação de serviço a domicílio, ou como estipular o valor da sua mensalidade para a sua própria escola de balé infantil. Vamos lá? Qual o valor a definir para a mensalidade de balé infantil atuando em CIs municipais? Primeira pergunta que você precisa realizar para você mesma é: quais são as minhas formações? A segunda pergunta: quem vai me contratar? A terceira pergunta é: qual a minha proposta de trabalho? Então, pensando, qual a sua formação? Pode ser segundo grau, o superior incompleto ou completo, pós-graduação, algumas especializações. Quem vai contratar o seu trabalho para atuar como professora de balé infantil nos CIs municipais pode ser a prefeitura do seu município ou a direção da escola. Geralmente, a maioria das escolas municipais tem um caixa de um recurso que eles arrecadam através das festas e rifas durante todo o ano para a melhoria da infraestrutura, contratações de alguns funcionários. Então, a direção tem essa autonomia para realizar a contratação de uma professora de balé infantil. Logo, você precisa levar em consideração a terceira pergunta, que também é muito importante. Qual a minha proposta de trabalho? Então, a sua proposta de trabalho sempre tem que ser baseada em um valor tabelado, uma proposta de valor fixo, um valor por porcentagem do número de crianças que você atende. Nesse caso, para a prestação de serviço em CIs do município. Eu vou dar um exemplo. Se eu, professora Sheila, realizasse atuação em uma escola, como que seria? Eu sou pós-graduanda. Eu seria contratada pelo prefeito, pela prefeitura municipal, por já ter o ensino superior. Poderia ser contratada 20 horas ou contratada diretamente da escola. A minha proposta de trabalho para atendimento no município seria de um valor tabelado, equivalente a um valor X por crianças, R$120 por crianças. Independente da quantidade de turma, seria um valor fixo por criança. Você deve levar em consideração, professora, que este é um exemplo particular meu. E as suas especializações são as suas especializações, que podem ser muito maior que as minhas ou não. E você também deve levar em consideração o público-alvo. Qual é a classe? Se é classe baixa, se é classe média, classe alta, aonde está localizada aquela escola, quem são as crianças que frequentam aquela escola do município. Eu gostaria de dizer para vocês que hoje eu não atenderia escolas dos CIs municipais, devido a já ter a minha própria escola de balé infantil, que hoje me possibilita um faturamento de até 7 vezes mais do que o valor que eu ganharia sendo contratada como professora de educação física para prestar aulas de balé 20 horas em uma prefeitura municipal. Agora, vamos falar sobre as contratações em CIs particulares.
Ou seja, como definir o valor da mensalidade para dar aulas de balé em CIs particulares? O mesmo segmento, realize 3 perguntas. A primeira, qual é as minhas formações? A segunda, quem vai realizar a minha contratação? A terceira, qual é a minha proposta de trabalho? Então, a especialização pode ser o ensino médio completo, a graduação superior incompleto ou completo, a pós-graduação, entre outras especializações, sua experiência de tempo com o balé clássico. E quem vai realizar a sua contratação? No caso de CIs particular, é a direção pedagógica que vai realizar a sua contratação. E qual é a proposta que você pode realizar? Exatamente nesse segmento, ter um valor tabela X por turma, ter um valor por criança, porque quando falamos de escola particular, você pode escolher apresentar o seu trabalho de balé, como professora de balé, curricular ou extracurricular. Qual é a diferença? Curricular é a direção da escola que contrata você e paga por você. Extracurricular, a direção contrata você, você realiza todo um contrato, um regulamento com a escola, porém são os pais que pagam pela mensalidade. Não está incluso no pacote que os pais já pagam de mensalidade para aquela escola, para aquele CI, certo? Agora eu vou fazer um paralelo aqui e vou falar para vocês o meu exemplo. Se eu fosse atuar como professora de balé infantil em CIs particulares, como eu realizaria? Eu sou pós-graduanda já, eu teria a direção da escola como contratante, apresentaria o meu regulamento de trabalho, todas as minhas exigências com relação ao uniforme, datas de pagamento, entre outros assuntos importantes. E a minha proposta seria uma única proposta: aulas extracurriculares. Isso mesmo, os pais pagando. Porque eu entendo que quando os pais pagam, eles se comprometem com as aulas de balé, com a prestação daquele serviço. Eu citei um exemplo. Você deve levar em consideração as suas especializações e o público-alvo. Qual é a característica dos pais contratantes do serviço? Quem são os pais dessas crianças do CI particular? São pais de classe baixa? São pais de classe média ou classe média alta? Agora, vamos falar sobre a prestação de serviço em outras escolas de balé infantil. Você, professora, ser contratada de uma outra escola, qual o valor da mensalidade definir para prestação de serviços em uma escola de balé infantil? Segue os 3 critérios muito importantes, que são as perguntas que você precisa fazer para você mesma. Qual é a minha formação? Quem vai me contratar? E qual é a minha proposta de trabalho? Certo? Então, para definir o valor da sua mensalidade, você primeiramente precisa definir essas 3 perguntas. Se você tem o ensino médio completo, a graduação completa ou incompleta, pós-graduação, especializações, tempo de carreira, de atuação com o balé, você também vai se perguntar quem vai realizar esta contratação. Escola de balé infantil é a diretora, a direção da escola. E qual é a proposta que você vai sugerir
de trabalho para essa escola. Ou é porcentagem por aluna, pelo número de aluna, ou você vai determinar um valor X, um valor tabelado. Ou você pode também determinar por hora-aula de atividade. A minha hora-aula, por exemplo, é R$100, certo? Agora, eu vou dar um exemplo a vocês sobre a minha experiência. Como que eu iria prestar o meu serviço para uma outra escola de balé infantil. Eu sou pós-graduanda, a contratação seria diretamente com a direção, com a coordenação pedagógica da escola de balé infantil, e a minha proposta de trabalho seria a única proposta de 50% do lucro das alunas que eu atenderia, certo? Então, esse é um exemplo meu. Você deve levar em consideração as suas especializações, o público-alvo, se os pais que fazem parte daquele núcleo, daquela escola, são classe baixa, classe média ou classe média alta, certo? Agora, eu gostaria de falar a vocês como definir a mensalidade de balé infantil para atendimento a domicílio. Você, professora, precisa responder 3 perguntinhas básicas antes de definir qual o valor da sua mensalidade, que é: qual é a minha formação? Quem vai realizar a minha contratação? E qual é a minha proposta de trabalho? Pensando na sua formação, se você tem um ensino médio, superior, incompleto ou completo, se você tem pós-graduações, especializações, tempo de experiência. Quem vai realizar a sua contratação? É os pais, isso mesmo, é os pais das crianças. Qual vai ser a sua proposta de trabalho? A sua proposta de trabalho pode ser aulas individuais a domicílio ou aula até atendimento 3 crianças devido ao espaço. Então, você tem que levar em consideração o espaço físico para que você consiga dar um trabalho de qualidade, prestar um trabalho de qualidade. As aulas a domicílio podem acontecer na sala, podem acontecer na área, podem acontecer ao ar livre, em uma quadra. Se é apartamento, pode acontecer no salão de festas, pode acontecer no salão de ginástica, pode acontecer no salão de reuniões, assim como pode também acontecer dentro do apartamento, em uma sala ou algum espaço que seja amplo, apropriado, certo? Eu vou dar o meu exemplo, professora Sheila, como que eu realizaria essa prestação de serviço a domicílio. Eu sou pós-graduanda, como especialização, as formações, né? E eu sei que seríamos pais os contratantes desse trabalho. Qual seria a minha proposta? A minha proposta seria um valor fixo para aulas individuais e um valor fixo para atendimento de 2 crianças ou trio, 3 crianças. O que acontece? Você deve levar em consideração as suas especializações, qual é o público que você está indo atender a domicílio. Se é um público de classe baixa, se é um público de classe média ou classe média alta. Por exemplo, eu colocaria uma mensalidade de R$200 para atendimento de 2 a 3 crianças. Já uma mensalidade um pouco maior para atendimento individualizado, R$250. Esta foi a realidade que eu passei nos primeiros anos da minha carreira. Eu atendia a domicílio. Hoje,
Professoras da minha escola estão atendendo novamente a domicílio devido à demanda, à procura. Os pais não têm tempo para levar as crianças no horário que acontece a aula na nossa escola. O dia, o horário tem várias interferências. Então, atender a domicílio acaba proporcionando um desenvolvimento individual daquela criança com bastante excelência no desenvolvimento físico das habilidades psicomotoras, o desenvolvimento cognitivo das inteligências emocionais, entre outros, e também o desenvolvimento social daquela criança, o desenvolvimento de valores que a professora vai agregar para o desenvolvimento dos relacionamentos interpessoais daquela criança, através da contextualização das histórias dentro de uma aula de balé, entre vários outros fatores. Então, hoje é uma possibilidade de um rendimento mensal muito grande, os atendimentos a domicílio. Agora, vamos falar como definir a mensalidade de balé infantil atuando na sua própria escola. Você necessita realizar 3 perguntas para ser como um critério antes de estipular o valor da sua mensalidade. E a primeira pergunta é: quais as minhas formações? A segunda pergunta é: quem vai pagar pelo meu trabalho? A terceira pergunta é: qual é a proposta que eu vou oferecer? Então, se você é dona do seu próprio negócio, assim como eu, você precisa observar toda a formação acadêmica, as especializações e o seu tempo de carreira na hora de definir o seu valor. O público-alvo, quem vai definir é você com relação ao seu tempo de carreira, suas titulações e a infraestrutura, o espaço, o aconchego, o conforto, a amplitude daquele espaço que você vai oferecer para as suas alunas, para os pais contratantes. E então, você vai ter os critérios necessários para realizar a sua proposta de trabalho, cobrar pelo valor que você considere coerente às suas titulações e à infraestrutura oferecida. Vou dar o meu exemplo particular. Eu tenho uma escola de balé infantil que vai completar 4 anos, escola Baby Class, e a mensalidade em minha escola é de R$160. O público-alvo que eu estou atingindo hoje são pais de classe média alta. As minhas formações são educadora física, sou formada também em coaching infantil, eu sou especializada em balé clássico pela Escola de Teatro Bolshoi e eu também tenho pós-graduação em neuropsicopedagogia. Experiência com balé clássico há 12 anos, atuando como professora há 10 anos, professora de balé infantil. Escola está há 4 anos, há quase 4 anos no mercado. Então, diante de todo esse contexto, eu coloquei a mensalidade no valor de 160. Não é o comum na região, mas eu defini que eu gostaria de atender o público de classe média alta, os pais que têm condições de pagar pelo meu trabalho, devido a tantos anos de estudo, tantos anos de investimento, tantos anos de prioridade para desenvolver um trabalho com alta qualidade. Eu precisei colocar o meu valor, um valor justo, um valor que os pais reconhecem que é um ensino de qualidade e que é um valor que eles têm prazer em pagar diante do retorno que eles estão recebendo. Quais são os critérios
que nós precisamos observar também no momento que nós vamos definir qual é o valor da nossa mensalidade. E os critérios são, além da sua titulação, das suas especializações, é o público que você vai querer atingir e também é o serviço de qualidade. E o serviço de qualidade, ele diz respeito a como você apresenta essa escola de balé ao seu público-alvo, diz respeito como que você acompanha esses pais ao decorrer de todo o ano letivo e também diz respeito à transformação que você causa na vida das suas alunas. Quando nós falamos de se apresentar, eu estou me referindo a uma professora uniformizada, de coque, porque se essa mesma professora for exigir das suas alunas o uso do coque e do uniforme, que é tão básico para aulas de balé infantil, é necessário, não tem como a professora cobrar se ela mesma não usa. Então isso passa uma imagem muito negativa porque a professora é o espelho das suas alunas. Logo, também com relação a apresentar o balé aos pais, diz respeito ao espaço físico. O espaço físico, ele precisa estar aconchegante, arrumado, precisa estar limpo, precisa estar arejado, precisa ter os materiais didáticos básicos para desempenho de uma aula de balé, como espelho, barra, entre os materiais que são materiais de uso específico de cada aula. Então, você precisa observar que a qualidade do ensino para definir o valor da mensalidade também diz respeito a como que você vai acompanhar estes pais, visto que se você atende muitas crianças e não tem pessoas ainda fazendo parte da sua equipe pedagógica, logo se torna impossível acompanhar individualmente essas famílias e estas crianças. Se faz de suma importância, quando você tem o seu próprio negócio, você enviar um informativo de aula para os pais antes e depois da aula. Sim, um planejamento de aula enviado antes da aula para os pais, para que eles tenham ciência de que existe um planejamento, de que existe uma pedagogia de ensino, que a sua filha vai para aquela aula aprender técnica, aprender habilidades psicomotoras, aprender a se socializar, a desenvolver a sua cognição. É um trabalho completo. Os pais precisam ter essa segurança antes mesmo da sua filha ir para a aula, e isso deve acontecer sim ao decorrer de todas as aulas. Outro critério muito importante é o acompanhamento, é o pós-contratação. Depois que essa criança já está na sua escola, você precisa fidelizar esses pais, essa família. Então é de suma importância que seja enviado um informativo mensal aos pais sobre o desenvolvimento individual dessas crianças. Logo, os pais vão observar que os profissionais daquela escola, a direção, os professores estão se preocupando com a sua filha em específico, com o desenvolvimento físico, com o desenvolvimento cognitivo e com o desenvolvimento social. Isso faz com que gere muita confiança, é uma troca de cuidados. Os pais querem deixar o seu bem mais precioso ao cuidar de uma pessoa que primeiramente ame crianças e ame o seu trabalho e preste um trabalho com alta excelência. Eu também gostaria de falar para vocês sobre a transformação. Crianças que crescem saudáveis, corpo e mente, realizam alguma atividade, e o balé, a dança, é o que pode proporcionar às crianças o desenvolvimento da saúde completa, o desenvolvimento da saúde total.
Essas crianças logo vão desenvolver inteligência emocional, capacidade de raciocínio lógico, toda a sua motricidade ampla com maior performance. Essa criança vai ter um desempenho em palco, essa criança vai ter uma performance dentro de casa, na sua escolinha. Então é bem importante que seja apresentado aos pais todos os benefícios que o balé pode proporcionar para a vida das suas filhas. Hoje, na minha escola de balé infantil, nós atendemos as crianças de 2 a 7 anos. O quadro da escola são 50 crianças hoje, pagando uma mensalidade de R$ 160, que dá um faturamento mensal de R$ 8.000. Eu considero um faturamento muito bom, um ganho excelente, que infelizmente é 10% de todas as professoras de balé infantil que têm uma estabilidade financeira assim como esta que eu estou tendo hoje. E foi observando esta problemática que nasceu a Cerebrina School, isso mesmo, que é a nossa escola de cursos online para professoras de balé infantil. O desejo do meu coração, a minha missão é transformar professoras de balé infantil em grandes empreendedoras que vivam da dança e sejam muito bem remuneradas por isso. Se você deseja ficar por dentro exclusivamente da abertura das próximas turmas do Cerebrina School, eu vou fazer um convite a você. Aqui embaixo vai ter um link de acesso para você entrar no canal do Telegram, isso mesmo, chamado Amigas do Balé. É o canal exclusivo do Cerebrina School, que tem como propósito, objetivo principal, o compartilhamento de conteúdo de alta qualidade para as professoras de balé infantil, a realização de workshops e treinamentos 100% online e gratuitos e também exclusividade em descontos especiais para as aberturas das turmas do curso fechado. Quem faz parte do nosso canal Amigas do Balé tem recebido muito benefício. Então, se você não faz parte ainda, eu te convido, entre agora mesmo. E eu te vejo em breve no nosso próximo vídeo. Um grande abraço!